programa Universidade Viva de hoje vai falar sobre a nova lei das empregadas domésticas ou dos empregados domésticos. E para tratar deste assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, com muito prazer, o Dr. Luiz Alves de Freitas Lima. Ele é graduado em Administração de Empresas e em Direito, pós-graduado em Direito do Trabalho e Processo Trabalhista, auditor fiscal do trabalho há 17 anos e atualmente exerce a função de chefe da fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho no Ceará. Também é professor universitário há 5 anos. Outro convidado é o professor Eugênio Eduardo. Ele é advogado trabalhista e professor da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza. Eu vou pedir aqui um pequeno intervalo. Em seguida, nós vamos falar sobre a nova lei dos empregados domésticos. Se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. De um lado, os que acham que a lei irá causar desemprego e informalidade em massa. De outro, os que acham que, ao igualar as domésticas e outros trabalhadores, é um grande avanço no combate às injustiças sociais no Brasil. A alteração da Constituição brasileira visa corrigir uma injustiça histórica. O artigo que garante aos empregados domésticos apenas 9 e dos 34 direitos trabalhistas. Com a mudança, os domésticos passam a ter direitos iguais ao de qualquer trabalhador. Entretanto, a maior parte dos novos direitos precisa ser regulamentado por lei específica. Apenas 2 direitos entram em vigor logo e que a PEC, que é a proposta de emenda constitucional, foi aprovada. A jornada de trabalho de 44 horas semanais, sendo no máximo 8 horas por dia, e o pagamento de hora extra e para que ultrapassa essa jornada. Como se vê, os benefícios que ainda vão precisar de regulamentação são a indenização em demissões, sem justa causa, o contrato, a conta no FGTS, o seguro-desemprego, o salário família adicional noturno, auxílio creche e o seguro contra acidente de trabalho. Para essa definição, o Ministério do Trabalho e Emprego determinou a criação de uma comissão especial que vai interpretar a PEC e esclarecer como será essa regulamentação. Mas o que é exatamente um trabalho doméstico? Quais as obrigações e os limites? Há leis que definem isso? É a primeira pergunta que eu faço. Eu vou começar aqui com o doutor Luiz Alves de Freitas Lima. É verdade, tem uma lei que define o que é trabalho doméstico, né? Uma lei de 1972, 5.859, de 1972, que define o trabalho doméstico como aquele que é dentro do âmbito residencial. Lógico que não é sempre dentro da residência. Você pode ter o doméstico, a babá, a cozinheira, o motorista particular, o caseiro do sítio, então essas pessoas, o caseiro da casa de praia. Então essas pessoas são consideradas trabalhadores domésticos. O jardineiro que trabalha fora da residência só capinando pode ser também considerado trabalhador doméstico. Então não é só dentro da residência, no âmbito da residência. E presta serviço para uma família. Tem que ser prestado serviço para uma família. Doutor Eugênio Eduardo. Complementando o que o doutor Luiz Alves falou, é importante também salientar que exerce uma atividade sem finalidade lucrativa. É muito comum uma confusão que existe, por exemplo, com a atuação do cozinheiro. O cozinheiro que está ali fazendo a alimentação para aquela família, sem finalidade lucrativa nenhuma, ele se enquadra como empregado doméstico. Agora, se nós tivermos, por exemplo, uma pessoa que cozinha, mesmo dentro da residência daquela família, mas com a finalidade de vender marmitas, por exemplo, né? Essa atividade deixa de ser doméstica, passa a ter uma finalidade lucrativa. Então, ele não se enquadra aí como empregado doméstico. Então, é importante chamar a atenção para essas pequenas diferenciações. Assim como, por exemplo, a pessoa que trabalha no sítio, se o sítio tiver uma finalidade lucrativa, também ele não vai se enquadrar como empregado doméstico. Empregado normal. Agora, quando a gente está falando
em horário de trabalho, vamos pensar, vamos imaginar, né, que eu tenho filhos pequenos e que o meu horário de trabalho termina às 6 horas da tarde e o horário de trabalho do meu empregado doméstico também termina às 6 horas da tarde. E eu preciso, ele termina, ele vai embora, pegar o ônibus dele e eu também vou pegar o meu ônibus para chegar em casa. Nas grandes cidades, num trânsito desse, nós vamos chegar uma hora e meia depois em casa, né? Quem é que vai ficar cuidando dos nossos filhos se o empregado doméstico tem o mesmo horário que o empregado que emprega o empregado doméstico? Nessa situação, que realmente não é fácil a solução, com a jornada que já entrou em vigor, né, com a nova emenda constitucional, a jornada já está em vigor. São 8 horas por dia e 44 por semana. O que pode ser feito é um ajuste dessa jornada, tanto no momento da entrada, quanto também na questão do intervalo. O intervalo, você pode dar um intervalo de 1 hora ou de 2 horas. Então, nesse caso, você vai dar um intervalo maior para que ela saia mais tarde, que já que intervalo não é considerado jornada, aquele intervalo não conta como trabalhado. A outra opção é ela entrar mais tarde, mas se isso não for possível, só vai ter uma saída pagamento de hora extra, que é o que a nova emenda já prevê. Ultrapassou as 8 horas, não tem jeito, tem que pagar como hora extra, com no mínimo 50%. Aí eu queria aproveitar aqui, doutor Eugênio, para perguntar, porque entende, todo esse direito de trabalho, e se você já tinha um empregado doméstico e você tinha um contrato de trabalho com ele, certo? Como é que fica? Ele tem que se enquadrar a esse novo contrato ou eu posso continuar usando o contrato que eu tinha anteriormente com ele? Tinha um contrato assinado, ele tinha nesse contrato tinha a jornada, mas tinha algumas especificações. Eu tenho que abandonar esse contrato e para cumprir essa nova PEC? Bem, a princípio o contrato ele vai permanecer válido. Lógico que se constar nesse contrato especificações que vão de encontro à nova legislação que entrou em vigor, ele deverá ser adaptado, adequado, né, à nova legislação trabalhística que entrou em vigor com a emenda constitucional 72. Nesse caso, não precisa baixar a carteira e fazer um novo contrato. Não precisa baixar. Aquele mesmo contrato segue. Há uma sequência daquele mesmo contrato, como ele bem falou, adequando a legislação atual. Mas é obrigatório estar em carteira de CLT ou pode existir esse contrato e sem estar na carteira? Não, a carteira é obrigatória. É obrigatório assinar a carteira. Desde 1972. Porque já existia esse direito. Já existia exatamente. Mas o que foi que mudou efetivamente? Além do jornada de trabalho e da hora extra. Assim, a emenda à Constituição foi muito clara. Ela colocou em vigor imediatamente alguns direitos, como, por exemplo, acabamos de falar, jornada e hora extra. E deixou alguns outros direitos para a regulamentação. Aí a gente pode citar aqui vários. Adicional noturno, passou a ter direito, mas não está valendo. Por que não está valendo? Porque tem que vir uma lei dizendo qual é o percentual. E aí aqui cabe esclarecer, Jonas, que o fato de aprovar essa regulamentação não coloca a doméstica com todos os direitos da CLT. Isso é importante deixar claro. Porque quando a gente fala mudou a lei da doméstica, todo mundo está pensando, vai se aplicar a CLT à doméstica? Ainda não. Vai ter que vir uma legislação específica. Então, o que acontece? Nessa questão da jornada, se aplica às 8 horas porque está na Constituição. É 50% a hora extra porque está na Constituição. Mas adicional noturno será 20%? Ninguém sabe, vai vir uma lei. Fundo de garantia vai ser 8%, como é hoje? Ninguém sabe, pode ser menos. Então, essa regulamentação precisa vir para entrar em vigor. Seguro-desemprego, por exemplo. Hoje, a doméstica que tem direito a seguro-desemprego só é aquela que tem fundo de garantia. Só são 3 parcelas. Será que vamos manter as 3 ou vai ser para 5? Hoje, o trabalhador comum tem 5 parcelas. É isso que precisa vir, a regulamentação. Mas também não tem tempo, né, para sair essa regulamentação. Isso pode durar anos, essa regulamentação? Realmente vai demorar um pouco, porque existem muitas questões controvertidas, né? Existem questões que precisam de um estudo mais aprofundado, até mesmo porque essa categoria de empregado doméstico, ela nos traz algumas peculiaridades no nosso dia a dia que, logicamente, não chegaram a ser previstas pelo legislador. Nós temos, por exemplo, o cuidador. O cuidador, hoje, é um profissional que se enquadra como empregado doméstico e que está sendo bastante requisitado, né? Aquela pessoa que cuida de idosos e que nós podemos citar, assim, como exemplo, né? Em algumas residências, ele trabalha 24 horas, folgando 24 horas, né? Em muitas residências existe esse sistema.
de contratar 2 cuidadores, 2 cuidadoras com esse revezamento. Como é que isso se enquadraria nessa legislação de empregado doméstico? Porque é algo que foge totalmente às previsões legais atuais. A legislação trabalhista hoje não prevê essa jornada de 24 horas ininterrupta, por exemplo. Então, existem outras questões também importantes que devem ser analisadas pela comissão do Ministério do Trabalho, pelo próprio legislador, para adequar essa legislação da melhor forma possível. E como é que o Ministério do Trabalho fiscaliza isso, doutor? Isso é um ponto, antes de tocar na fiscalização, só pegando a questão do cuidador, é tão complexa a do cuidador, você tem uma ideia, que tem um projeto de lei próprio para o cuidador. Regulamentar a profissão. Vai ter que regulamentar a profissão do cuidador. A jornada que ele falou aí, ela é absurdamente proibida. Não tem nenhuma legislação que vai permitir trabalhar 24 horas. Nem tem condição. E nem tem condição, até porque você está fazendo de conta que está trabalhando, não é verdade? Isso. E tem mais. Não só do cuidador, a da pessoa que dorme na sua residência, vai ter que ser regulamentado. É uma babá que está olhando uma criança. A criança acorda de noite. É hora trabalhada, vai ter que ficar controlando. Olha, você acordou 2 da manhã, ficou até às 4 com a criança, hora trabalhada, e é extra, porque ela já trabalhou de dia. Então, tudo isso são detalhes que vai ter que vir na regulamentação. Porque senão, vai ficar para quem? Para o judiciário. Isso. Vai ficar para o judiciário regulamentar de uma forma o quê? Pulverizada. Cada um que entra com a ação vai ganhando de uma forma diferenciada. Exatamente. Agora, tocando na fiscalização. A fiscalização também vai ser uma outra dificuldade. Primeiro, o quadro que a gente tem. O quadro bastante enxuto. Nós somos hoje no Brasil menos de 3 mil auditores. Já não damos conta dos civis que temos hoje. Imagine se vier aí a fiscalização dessa questão da doméstica. Fiscalizar na residência, completamente proibido pela Constituição. Então, nós não temos como adentrar as residências. Tinha que ter uma ordem judicial. Teria que ter uma ordem judicial, exatamente. Então, qual é a solução que está se pensando nessa comissão que eu já andei sondando? Que eu sabia que essa é uma das perguntas mais feitas nas entrevistas. Vai ser feito de forma indireta. Como é a indireta? Eu chamo o empregador para a superintendência para que ele prove que cumpriu os direitos daquele doméstico, daquele empregado doméstico. Aí como ele vai provar? E aí é a necessidade de fazer recibo de salário, de décimo, de férias. Né? Se puder colocar o relógio, o livrinho de pontos, não é obrigado, mas se puder seria interessante. Recolher o fundo de garantia e guardar as guias. Então, tudo isso vai ser feito trazendo o empregador para dentro da superintendência na forma de uma notificação. É o que talvez seja a saída, porque não tem outro. Doutor, nós brasileiros, né, nós costumamos tratar as nossas empregadas domésticas, rapaz, com um carinho todo especial. E tem empregada doméstica que vive com a família e cria os filhos da gente, né? Até os netos, né? Tem dessas que passam e a gente tem um amor tão grande por elas. Rapaz, ninguém consegue distinguir, entende, essa empregada doméstica de um empregado comum, normal, né? Porque a gente tem aqui no Brasil, né? Fora, lá na Europa, nos Estados Unidos, são totalmente diferentes. Os caras nem conversam com os patrões, né? E, por exemplo, eu gosto muito de novela, né? Então eu não tenho tempo. Aí eu chego em casa e pergunto, como é que foi a novela de hoje? Aí ela me conta tudo, absolutamente tudo, todos os capítulos, sabe tudo da novela. Ela estava trabalhando, doutor, ela estava assistindo novela? Olha, ela estava à sua disposição. Apesar dela estar assistindo novela, no momento que você precisar, para que ela sirva uma água para um convidado, um café, faça ali um lanche para o seu filho, ela vai fazer. Então, a princípio, o empregado estando à disposição do empregador, ele está em atividade. Agora, interessante, eu vou pegar um pouco aí da sua fala, que você colocou que a empregada ela chega a ser vista por algumas pessoas como até um membro da família. Isso. Esse aspecto foi, digamos, a justificativa utilizada até hoje para retardar essa isonomia dessa categoria de empregados domésticos com os demais trabalhadores urbanos e rurais. Veja que o trabalhador doméstico, ele teve a sua profissão regulamentada em 1972, com a Lei 5859. E apenas assim, com o tempo, ele foi adquirindo novos direitos. Aos poucos, ele veio adquirindo novos direitos. Em princípio, ele, com a Lei 5859, ele passou a ter o direito de ter sua CTPS assinada, passou a ter o direito às férias de 20 dias úteis. Né? Em 85, com a Lei do Vale Transporte, ele passou a ter direito a Vale Transporte. Com a Constituição de 88, veja aí o intervalo, ele passou a ter novos direitos, né?
direito à aposentadoria, à licença maternidade. Agora, em 2006, por exemplo, veio a lei 11.000, esqueci agora, 500 e... também não estou aqui recordando. 524, acho que foi, 11.524. Ele veio adquirir novos direitos, por exemplo, férias que antes eram de 20 dias úteis, passaram a ser de 30 dias, né? Ele passou a ter direito além do repouso semanal, preferencialmente aos domingos, também passou a ter direito a usufruir dos feriados civis e religiosos. Então veja que essa ideia de ter o empregado doméstico, abre aspas, né, como uma pessoa da família, culturalmente, pelo nosso povo, era usado para justificar exatamente essa diferenciação, né, dessa categoria. E no século XIX eles eram escravos, né, e dormiam isolados, né, e ainda alguns amarrados, né? Hoje a gente pode dizer que é um resquício dessa escravidão, exatamente. Porque hoje o apartamento, o quarto da empregada, pode olhar que ele é diferenciado. Aliás, chama-se de quarto, não, é um pequeno local, que às vezes mal cabe a cama, mal cabe o guarda-roupa. Isso é fruto ainda desse resquício da escravidão. E é uma outra coisa que ninguém pode esquecer, que até antes dessa emenda, que foi 2 de abril, o doméstico não tinha jornada. O que é isso? Você pode exigir 24 horas de trabalho. Então, você não admite. Lógico, ninguém exigia, mas podia exigir 18, 16, não é verdade? E aí, você não imagina que mais nada é possível. Será que tem alguma casa que fazia isso? Tem. Pior é que tem. Né? Olha, eu vou pedir aqui um pequeno intervalo. Nós estamos hoje conversando sobre a nova lei. Aqui, a gente fala de empregada doméstica, mas é dos empregados domésticos, né? E dos empregados domésticos. Se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. O programa Universidade Viva de hoje está falando sobre a nova lei dos empregados domésticos. E se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. Neste bloco aqui, eu anotei aqui algumas questões e que eu vou colocar aqui para os colegas responderem, né? A partir de quando será obrigado a recolher o FGTS? O FGTS ele não entrou em vigor automaticamente com a nova emenda. Vai esperar uma lei que regulamente e diga qual vai ser o percentual, porque também ninguém pode garantir que será 8%. Poderá ser 8%. Hoje, todo trabalhador, com exceção do aprendiz, o aprendiz é 2%. E os demais trabalhadores, 8%. Então, nós vamos esperar a regulamentação, que vai sair da onde? Do Congresso Nacional. Vai ser em forma de lei. E, pois é, doutor Eugênio, se vai esperar uma regulamentação lá do Congresso, a gente pode esperar mais de 10 anos para essa conversa, para a gente poder ter o empregado ter direito ao seu FGTS? Com certeza essa regulamentação ela vai ganhar uma certa prioridade, não só em relação ao FGTS, como em relação a todos os outros direitos, como foi citado no início, porque, como o doutor Luiz já falou, isso aí vai gerar um grande número de ações judiciais, com certeza, né? A Justiça do Trabalho, eu acho que a partir de agora, ela vai receber uma demanda grande, até mesmo porque imagina-se que alguns empregados domésticos, a partir de agora, vão reivindicar esses direitos, até mesmo pela divulgação que está sendo dada, né? Agora, só ressaltando em relação à questão do FGTS, hoje já existe a faculdade do empregador, certo, recolher o FGTS. Ressaltando que uma vez ele iniciando esse recolhimento, aí se torna obrigatório, ele não pode suspender para aquele empregado doméstico o recolhimento do FGTS. Então, mesmo que mude a alíquota mais tarde. O que está se colocando é a regulamentação que tornou o FGTS um direito obrigatório. Não é mais um direito facultativo. É em relação à obrigatoriedade que aí sim requer essa regulamentação. Ok. Doutor, a
há questões que só serão decididas depois em negociação entre o Sindicato dos Trabalhadores e o patronal. Ou já vai vir tudo decidido? Muitos dos direitos vão vir na forma da lei, né? Lei, que pode ser uma lei só, pode ser várias leis. Ou até aproveitar a lei da doméstica que já existe e alterar alguns artigos, ou acrescentar artigos, ou uma lei nova. Agora, negociação, e é bom tocar nesse tema, a Constituição prevê essa mudança, o reconhecimento das convenções e acordos coletivos celebrados pelos sindicatos dos empregados, dos trabalhadores domésticos. Só que tem um porém. Nós não temos conhecimento da existência de sindicato dos patrões domésticos. Então, como vai negociar? Porque a negociação exige a presença de 2 sindicatos, o dos domésticos de um lado e o dos patrões de outro. O que existe são associações de donos de casa, que é o que a gente tem conhecimento. Só que a associação não é parte legítima para fechar a negociação coletiva. Para fechar uma negociação coletiva, pela lei federal que trata dessa negociação, eu tenho que ter 2 sindicatos. E para ter 2 sindicatos, tem que ser formado o sindicato dos patrões domésticos. E até agora que a gente sabe, não existe. E esse sindicato dos empregados, eles vão recolher para o sindicato dos empregados? Ele recolher aquela taxa que se paga A contribuição no sindical que ele está Sim. falando. Se vier na regulamentação, Se vier na regulamentação, seria sim. na regulamentação. se viesse. Hoje não pagaria, né? Hoje não pagaria. Hoje não pagaria, né? No caso dessa questão do sindicato dos patronais, quais são os profissionais que seriam beneficiados? Né? Aí é que está. Como é que seria formado esse sindicato dos patrões? Porque essa é que é a dificuldade. Entender isso como uma categoria. Quem representaria? Como é que seria a eleição de um presidente do sindicato dos patrões? Não é uma coisa fácil de se resolver. Isso talvez não se resolva tão fácil. Talvez seja uma das medidas que vai demorar mais tempo, né? Outra coisa que eu acho que vai demorar a regulamentação, seguro de acidente de trabalho. Vai ter uma demora nessa regulamentação, porque o INSS está envolvido nessa história. Então não é só mais Ministério do Trabalho, vai ter que chamar o Ministério da Previdência para resolver, talvez até a Receita Federal também, que hoje é quem fiscaliza as contribuições do INSS, entendeu? Então são coisas que não estão fáceis. Agora, o debate vai ter que existir, e eu concordo com o doutor Eugênio aqui quando ele diz que talvez essa regulamentação não demore, porque senão vai dizer assim, ganhou, mas não levou. Alterou a Constituição e não estão valendo os direitos. Então não serviu de nada. Então eles vão ter pressa essa regulamentação. Tanto já tem comissões, o Congresso já se prontificou a ser rápido na aprovação, mas tem questões que vão exigir debate. Perfeito. Eu só penso isso também, que o Congresso vai ser rápido para resolver essa questão, porque se tem uma lei, se já vem sofrendo esse tempo todo, como você historiou, né, desde o começo do século, né, até agora, nós vamos realmente resolver essa questão ou vamos levar em banho-maria? Porque às vezes o Congresso demora muito para resolver uma questão desse Eu tipo. acredito que o Congresso, a partir de agora, sofre uma pressão, né? Na verdade, essa mudança na legislação trabalhista para igualar os empregados domésticos às demais categorias, sempre foi algo muito esperado, né? Foi algo buscado pela própria sociedade. Apesar das dificuldades que surgem, né, com essa inovação no nosso ordenamento jurídico. Mas, com certeza, eu acredito que, a partir do trabalho do Ministério do Trabalho, que vai tentar preencher algumas lacunas em relação à aplicação da lei, e com essa própria pressão que a sociedade vai fazer, o Congresso, eu acho que vai se mexer, sim. Vai procurar dar celeridade a propostas de leis que regulamentem, pelo menos, os principais pontos que hoje devem ser aplicados de imediato. Perfeito. Pedreiros autônomos contratados por uma semana também estão incluídos na nova lei, doutor? Não, essa situação aí, o pedreiro contratado para uma reforma na sua residência, o trabalho que foi feito, o pedreiro, eu entendo que é uma situação de trabalho eventual. Ele não seria um trabalhador doméstico, né? Ele contrataria, seria a legítima prestação de serviço, parecido com a situação da diarista, que é outro tema interessante que a gente deve abordar aqui. Então, nesse caso específico, eu entendo que não, que ele seria um eventual e não seria doméstico. Eu acho também. Com certeza. Olha, o trabalho doméstico, por sua própria definição legal, é um trabalho de natureza contínua, no âmbito familiar, né, e sem, como eu já disse, sem finalidade lucrativa. O trabalho de pedreiro, com certeza, é um trabalho eventual. Assim como aquele jardineiro que as famílias costumam contratar apenas ali para
dá um jeito ali em determinadas plantas, árvores, Isso. que faz aquele trabalho de 1, 2 dias, isso aí não se enquadra como empregado doméstico. Não sei, E a questão das cuidadoras de idosos, deverão seguir as mesmas regras, professor? Nós falamos aqui no início, debatemos essa questão do cuidador de idosos, por ser, vamos dizer, uma coisa relativamente nova, né, na nossa sociedade, que é um tipo específico de doméstico, ela hoje é considerada doméstica, hoje. Não há nenhuma dúvida. A questão é a jornada, como é que vai ficar? Porque o cuidador geralmente 12 horas, 24 horas, isso vai ser possível? E, além disso, tem um projeto específico para o cuidador. Você vai ter uma série de requisitos. Eu tive a oportunidade de olhar esse projeto, que foi aprovado, inclusive, no Senado, foi na Câmara, em dezembro do ano passado, novembro, dezembro. Prevê lá que tem 3 hipóteses, cuidador. Se adequar à lei do doméstico, ou à CLT, ou como microempreendedor individual. Deram 3 opções na lei. Quer dizer, veja a situação, que um projeto de lei é tão específico que eles vão tirar, teoricamente, da lei da doméstica, fazer uma lei específica do cuidador, mas jogando regras, ou para a CLT, ou para a lei do doméstico, ou até para o microempreendedor. Que, no meu entendimento, acho que microempreendedor não caberia. Mas, se a lei permitir, vai ser possível, né? A pessoa ser até microempreendedor. Mas esse projeto não virou lei ainda. Doutor, porque a gente está falando nesse cuidador, porque rapaz, parece que ninguém morre mais, né? Os idosos estão ficando cada vez mais idosos, ainda bem que a medicina evoluiu, e cada vez mais, às vezes com saúde, né? Idoso com saúde, cuidador com saúde, mas também tem idoso que não tem saúde, que precisa de uma pessoa mais específica, não precisaria de um profissional, por exemplo, um enfermeiro, não seria uma outra categoria que já existe? Veja bem, hoje é comum, né, se contratar profissionais da área de saúde como auxiliar de enfermagem, como técnico de enfermagem, para exercer a atividade de cuidador. No meu entendimento, o que vai caracterizar esse enquadramento do profissional como cuidador, ou seja, como empregado doméstico, é de fato a atividade que ele vai desempenhar no âmbito familiar. Se assumir todas aquelas características que nós já dissemos aqui, né, conforme a definição legal dada ao empregado doméstico, ele vai se enquadrar como empregado doméstico. Agora, hoje é comum realmente, assim, vamos salientar novamente, a prática hoje que nós encontramos nas residências é manter 2 profissionais, duas cuidadoras ou 2 cuidadores, fazendo um revezamento de jornada, né? A prática, em regra, é essa de 12, como o doutor Luiz falou, de 12 horas cada um, ou 24 por 24, mas eu acredito que agora as famílias vão ter a necessidade de também se adequarem, né? De reverem essa jornada e, não sei, talvez ter que contratar um terceiro profissional ou contratar empresas. Hoje aqui no Ceará nós temos empresas que... Cooperativas. Não, e empresas também que fornecem essa mão de obra e que até tiram essa preocupação da família, né? De como se enquadrar agora com essa obrigatoriedade da jornada de trabalho de 8 horas diárias, podendo no máximo 2 horas extras por dia para o empregado doméstico, né? 8 horas diárias, 44 semanais. Então, talvez essa seja uma alternativa. Perfeito. E como fica o trabalho do caseiro que reside na chácara? O patrão pode exigir que o funcionário abra uma microempresa de prestação de serviço? A moradia pode ser cobrada? Porque o caseiro mora numa casa... Geralmente acontece de morar numa casa que não a do patrão, né? A questão do caseiro, ele é doméstico, ele é empregado doméstico. Eu entendo que não tem a mínima possibilidade de ele virar uma empresa, uma microempresa, como alguns estão propondo, porque a lei é clara, como o doutor Eugênio já falou, tem que ser no âmbito residencial, de forma contínua, atividade não lucrativa. Então, essa pessoa não tem como. Outra, tem uma definição clara. Empregador e empregado doméstico tem que ser obrigatoriamente pessoa física. Você não tem como ter empregador doméstico, pessoa jurídica. Não existe. E nem empregado. Já é um empregado normal, já, exatamente. Jurídica. Já. Isso. Então, eu não vejo. A questão da moradia. A lei, hoje está proibindo, até vão tocar nesse assunto, não permite mais desconto de alimentação, não permite mais desconto de higiene pessoal, equipamentos de higiene pessoal, isso não pode mais ser descontado. E a moradia pode ser descontada desde que fornecida uma moradia que não seja a casa do patrão. Se isso acontecer, isso também tem um limite legal, que está em torno de 20% a 25% esse desconto.
E aí, esse desconto pode ser feito se a casa que ele mora não for do patrão. Mas se for a casa própria do patrão, isso não poderá ser descontado. É o caso da doméstica que dorme na sua casa. Claro. Você não poderá descontar a moradia dela. Mas vamos tratar um pouco mais do caseiro, Isso. e porque, por exemplo, o caseiro que não mora na casa do patrão, ele tem uma casa, o patrão construiu uma casa para ele, para o caseiro. Na casa do caseiro tem água e tem luz, certo? Que é o patrão que paga, e certo? E o patrão só aparece, e certo, no seu sítio, na sua chácara, no final de semana. Então, e no final de semana, quando o empregado doméstico está de folga. Então, o patrão agora vai, no final de semana, trabalhar no lugar do doméstico, que era o único dia que o patrão ficava e que não trabalhava. É verdade. Isso vai acontecer, ou a outra opção, hora extra. Só que hora extra tem um limite. Você não pode contratar. Além disso, tem um limite, né? Vai ter um limite, espero que tenha, porque hoje a CLT estabelece um limite, né? E aí, doutor? A Lei 11.324, de 2006, ela alterou a Lei 605, que trata do repouso, né? do repouso semanal, do repouso em dias de feriado. Então, veja, o descanso semanal do empregado doméstico é preferencialmente aos domingos. Uma vez existindo a necessidade dele trabalhar aos domingos, ele vai poder trabalhar aos domingos, certo? Desde que ele tenha a folga em outro dia na semana subsequente. Assim como, por exemplo, um feriado, né? O patrão, ele tem direito àquele feriado, o caseiro. Aí o patrão vai ter que trabalhar durante aquele feriado? Olha, o patrão pode pedir que ele trabalhe naquele feriado, só que vai ter que pagar em dobro aquele dia de trabalho ou dar um outro dia de folga na semana subsequente para o caseiro. Aí vai ficar abandonado a chácara do caseiro. A chácara do patrão, a casa, o ladrão pode ir lá Porque, e assim, levar e tudo. Se ele for exigir a semana de ponta a ponta, de segunda, domingo a domingo, tá difícil. Ele vai ter que arranjar um tira-folga desse caseiro. Exatamente. Vai ter que arranjar uma pessoa para tirar folga desse caseiro, porque esse caseiro não vai poder mais passar de domingo a domingo. É uma situação realmente complexa. Mas o caseiro trabalha só 8 horas, não é isso? Também, a mesma Então, hora. ele trabalha de 8 horas da manhã a meio-dia, aí vai almoçar, né? Isso. Aí trabalha de 2 horas da tarde às 6 horas da tarde. Então, eu como ladrão que eu sou, né? Isso. Eu posso ir lá na casa do patrão roubar de meio-dia a 2 horas da tarde e posso roubar a partir das 6 horas da tarde às 6 horas da manhã, agora que não tem caseiro, não tem ninguém, porque a casa está abandonada. E eu vou mais longe. À noite ele está dormindo no horário de repouso dele e a casa do patrão está totalmente varida. Totalmente. Ou seja, só tem duas saídas. Ou ele desiste dessa casa mesmo, né? Ou então contrata segurança eletrônica. Porque não Segurança vai... o quê? Eletrônica. Ou Segurança outro profissional eletrônica. para Ou cobrir. outro profissional para revezar com ele. São situações em que os empregadores domésticos vão ter que se enquadrar, vão ter que se adequar. Certo? E aí o caseiro, certo? Arranjou uma namorada, se casou, mora lá naquela casa e já tem uns 3 ou 4 filhos e seus meninos já estão crescendo e eles são empregados, tem que assinar a carteira da patroa e do cara, da mulher do cara. Sim, se utilizar no serviço, sim. Se utilizar, sim. E dos meninos lá, que os meninos também ajudam no quintal. Dos meninos, vai pagar salário família dos Pois meninos. eu estou levantando essa questão porque isso acontece, não tenham dúvida disso. Até mesmo porque o trabalho infantil, né, ele é proibido. Proibido, é proibido. O empregador não vai poder se utilizar ali do trabalho das crianças, porque são filhos do caseiro que estão ali na sua propriedade. É proibido. É proibido. Isso desde 2008, isso é bom deixar claro. Certo, Não foi com essa claro, nova legislação, né? Desde 2008. Agora, é importante salientar uma coisa, como ele disse, isso aí é uma coisa que acontece realmente no dia a Na dia. prática. Não vamos dizer que certeza, aconteça na maioria dos casos, mas acontece. Agora, veja bem, o trabalho do menor é proibido. Mas uma vez ele existindo, certo? O empregador não vai se completar dessa mão de obra. Os direitos trabalhistas e previdenciários daquele menor, eles são assegurados pela Constituição. É porque seria um absurdo entender o contrato. Né? Isso. Porque aí o cara ia explorar o menino sabendo que não ia pagar nada. Claro. Então é importante que isso fique claro, porque existem alguns entendimentos, há um conflito de normas constitucionais, não, mas em termos valorativos, a garantia dos direitos trabalhistas e previdenciários se sobressaem a essa proibição do trabalho do menor. Claro. O menor tem que ser afastado, mas paga tudo que lhe é devido. Óbvio, porque senão o cara vai enriquecer ilicitamente desse jeito. Claro, eu vou ter que pedir um pequeno intervalo aqui, porque
Nós já estouramos esse bloco e vamos continuar no bloco seguinte, aqui no programa Universidade Vive, que hoje está falando sobre um tema muito interessante, que é a nova lei dos empregados domésticos. E se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. O programa Universidade Viva está de volta. Hoje nós estamos falando sobre o trabalho dos empregados domésticos. No bloco anterior estava muito quente aqui a nossa conversa, porque a gente falou dos caseiros e da família dos caseiros e os meninos que vão crescendo, vão para escolas e daqui a pouco estão um rapazinho e daqui a pouco está ajudando o pai, e daqui a pouco a mãe também está ajudando, e quando o patrão chega em casa é a mulher que vai fazer a comida, não é o caseiro, vai fazer, ela acaba e se tornando uma família de empregados e só tem um salário. Como é que se resolve isso, doutor? Na verdade, se o caseiro já está sendo utilizado para vigiar a casa, aí a esposa está sendo utilizada no serviço doméstico, fazendo o almoço, fazendo o churrasco, preparando a comida, ela com certeza vai ser considerada empregada doméstica também. Em relação às crianças, não. Em relação às crianças, há uma proibição legal de se admitir trabalhadores menores de 18 anos no serviço doméstico. Mas se isso acontecer, que é ilegal, mas se acontecer, esse trabalhador menor de idade, se for flagrado ou se entrar com alguma ação, terá direito a todos os direitos trabalhistas, terá direito de receber todas as verbas trabalhistas, como se trabalhador normal fosse. Porque se entendermos o contrário, esse menor seria prejudicado nos seus direitos e o patrão, sabendo disso, utilizaria trabalho infantil de forma ampla, né, deixando de contratar maiores de idade. E em que ano foi proibido o trabalho infantil? Foi proibido em 2008, com o decreto 6481, que veio regulamentar, na verdade, a Convenção 82 da OIT, né, que estabeleceu as piores formas de trabalho infantil e, dentre elas, a do trabalho doméstico. E quer dizer que eu posso ainda processar meu pai, que me botou para trabalhar aos 14 anos, com ele na roça? Bem, com muito orgulho, né? Ainda bem que eu trabalhei, né? Contra o menor não corre prescrição, começa a correr depois da maioridade. A sua, no seu caso, já prescreveu o seu direito. Já está prescrito, não pode mais brigar. Agora, é interessante aqui só ressaltar porque realmente essa mudança é relativamente nova, a questão da idade, né? Antes do decreto 6481, poderia-se ter empregado doméstico a partir dos 16 anos. Então, algumas pessoas, elas ainda podem estar com essa ideia de que podem contratar... do interior, né? Traga aquela menina do interior, que para casa, que não está fazendo nada, está na seca, uma bichinha de 12 anos, aí isso é totalmente proibido. Essa é uma questão realmente delicada, porque, como o doutor Luiz já colocou, existe um impedimento constitucional para que o Ministério do Trabalho, através de seus auditores, promova essa fiscalização no âmbito residencial, mas é lógico que os empregadores domésticos, né, eles devem ter a consciência de que a tutela jurisdicional pode ser buscada por essas pessoas, por esses empregadores domésticos, né, dentro daquele prazo prescricional e tudo, mas que não tenham dúvidas que esses direitos, ressaltando mais uma vez aqui, esses direitos serão resguardados com certeza pelo Poder Judiciário. E é importante notar que o Brasil ele é signatário de uma convenção internacional da Organização Internacional do Trabalho e tem metas de extinguir o trabalho infantil até 2015. 2015 falta o quê? 2 anos. Falta quase nada. Falta quase nada. É uma batalha difícil, né? Olha, doutor, as 4 horas que o empregado doméstico deveria cumprir no fim de semana pode ser descontado das horas extras se não forem utilizadas? Ele pode fazer a chamada compensação. Por exemplo, eu não quero que ela venha sábado, então eu posso esticar a jornada de segunda a sexta. Por exemplo, 9 horas de segunda a quinta, 8 horas na sexta, daria as 44. Ou 8 horas e 48 minutos de segunda a sexta. Você vai ter a mesma jornada de 44. Aí ela não viria no sábado, isso é uma opção. Aí se for o contrário, eu quero que ela venha o sábado todo também, eu diminuo a jornada de segunda a sexta-feira, trabalhando de segunda a sábado, 7h20. Isso também vai ser possível.
fazer a chamada compensação dentro da semana. Mas para complementar isso, doutor, eu vou colocar essa daqui para você. Como comprovar a jornada do empregado? É possível solicitar que o condomínio registre a hora de entrada e saída do empregado doméstico? Não há obrigatoriedade hoje desse registro, né? Não é obrigado o empregador doméstico manter o livro de ponto. Mas é lógico que esse controle ele vai ter que existir para evitar exatamente essas leads que serão levadas, né? Principalmente para cobrar a hora extra, né? No É caso da hora importante extra. notar, viu, Eugênio e Jonas, é a questão de que esse controle, que deve ser feito manual. Você não vai comprar um relógio de ponto para uma pessoa. Mas o empregador tem que dar uma olhada também de vez em quando para ver se não está havendo ali um excesso de horas ou um abuso ou colocação de horas gratuitas ali sem ter feito, sem ter prestado. E aí é bom lembrar que se não tiver isso, como é que vai ficar a prova testemunhal na justiça do trabalho? Porque você está dentro de uma residência, só tem um patrão e um empregado e os filhos do patrão. Como é que vai ter essa prova? Ou vai ter o livrinho ali para provar, ou vai ser a palavra de um contra o outro, ou colegas de trabalho que vão ser chamados para testemunhar em favor da empregada doméstica. Alguém vai me odiar aqui, fora os telespectadores, mas eu não vim trazer a paz, mas a espada, certo? Então, eu ia sugerir, certo? Até um dia desse eu ia sugerir, e que colocasse o ponto digital, né, da voz digital, mas depois que aqueles médicos fizeram aqueles dedinhos para passar ali, meu irmão. Silicone. De silicone. E Aí, médicos, né? Médicos, né, que estudou 6 anos, 7 depois mais 2, 10 depois anos. mais 2. Aí eu não surgiram mais. Aí, por favor, né? Tem que aquele que lê a íris do olho, pode ser aqui a íris. Mas, em regra, é importante assim, que a gente faça esse comentário. Em regra, essa relação de trabalho doméstico ela é pautada muito na confiança. Pronto, é Que aquela existe história entre o que eu falei no empregador começo, e da o empregado. confiança, da confiança que nós temos no nosso doméstico. Afinal, é um profissional, ali veja, uma babá, é uma cuidadora que vai estar ali horas dentro da sua casa, tomando conta do seu filho, tomando conta do seu pai, que está adoentado, da sua mãe. Então, é lógico que tem que haver essa relação de confiança, baseada também, né, na honestidade de ambas as partes. Isso é importante. Com certeza. Agora, no período noturno, como fica o intervalo para a refeição, se o contrato começa a partir das 22 horas? Contrato começando Não, às 22 horas. Eu tenho empregado noturno, a gente já comentou que o cara vai embora e eu não vou deixar minha casa só. Então eu tenho que contratar um cara para ele ficar de noite até o de manhã. E a partir das 22 horas, você chega às 22 horas e fica até às 6 horas da manhã. E como é que fica esse a hora da refeição? Esse intervalo deverá ser obrigatório. Porque assim, essa jornada de 8 horas seguidas, isso não vai existir. Ela vai ter um intervalo. Agora, a lei não diz a que momento é o intervalo. Ela não diz que tem que ser 4 e 4. Em canto nenhum, em lei nenhuma, diz assim, tem que ser 4 mais 4. Não, você pode ter uma jornada inicial de 5, aí dá um intervalo, e depois tira as outras 3. Uma jornada inicial de 6 e tira o intervalo depois. Agora, o que é que você não pode? É dizer assim, vai embora agora na última hora e tira o intervalo em casa. Isso é que você não pode fazer. Ou seja, o intervalo tem que quebrar a jornada total, mas não precisa ser na metade. Não precisa obrigatoriamente ser 4 e 4. Isso não tem canto nenhum dizendo que vai ser assim. Mas eu fiz essa pergunta porque ele não pode trabalhar direto, né? A gente já sabe que ele não pode, né? Ele vai ter que parar. Então ele para e deixa, e vai almoçar em casa, deixa o trabalho abandonado lá. Veja, até interessante você ter colocado isso. Existem algumas pessoas, né, é um entendimento particular de cada um, que estão afirmando que o empregado doméstico não tem direito a esse intervalo dentro da jornada. Porque, na verdade, a previsão desse intervalo, aliás, a previsão do intervalo, tanto dentro da jornada, interjornada, como intrajornada, é uma previsão que está na CLT. Isso. Como o empregado ele não está, né, sendo enquadrado pela CLT, ele tem uma legislação própria, que é outra confusão que algumas pessoas começam a achar que agora o empregado vai ser regido pela CLT. Ainda não. Né? Então, bem, o fato é que tem pessoas que estão tendo aí determinadas opiniões no sentido de que essa jornada de 8 horas pode ser contínua. Mas não é esse o entendimento majoritário dos nossos tribunais, não é esse o entendimento do Ministério do Trabalho. É lógico que tem que existir esse descanso dentro da jornada. Com certeza.
E se a empregada está na sua casa, mas não está trabalhando, isso conta como hora extra? Se ela não estiver efetivamente em repouso ou alimentação, é considerado à disposição do empregador. Esse controle reconheçamos que não vai ser fácil. Na maioria das vezes, a empregada doméstica está só em casa. Como é que você vai fazer essa vigilância? Uma câmera que vai ficar vigiando a empregada no momento que trabalhou? É tão específico que, se não vier a lei dizendo alguns caminhos, vai ficar difícil. E aí vai interpretação de um jeito, interpretação de outro. Então, é assim, ela não está repousando, nem está se alimentando, é tempo à disposição do empregador. Como ele falou, a história da novela. Está assistindo a novela, mas pode a qualquer momento se vir um suco, um café, fazer um sanduíche, aí volta para a novela. Está à disposição do empregador. É uma coisa que é complicada, não é fácil. Reconheçamos que não é fácil. Outra aqui, como fica o caso da doméstica que dorme no trabalho? O período em que ela está dormindo conta como adicional noturno? Olha, o adicional noturno é outra matéria que ainda não foi regulamentada, né? Mas aí a gente se reporta à pergunta anterior. É verdade. Ela, estando lá no seu momento de descanso, né? Ainda que ela esteja dormindo dentro da residência, ela não vai estar realizando as suas atividades. Agora, uma vez ela estando à disposição e realizando atividades, o dono da casa, o patrão chegando após as 22 horas, certo? E solicitando que ela se levante para fazer um jantar. Ele chegou embriagado, ele vai tomar um chá, vai fazer um chá, né? Aí para... Vomitou lá na exatamente, mesa. Provocou, aí vai ter que limpar. Ela ali, efetivamente, ela trabalhou. Trabalhou. Então, vai ser devido o adicional noturno, certo? E provavelmente hora extra, né? Também hora extra. Porque ela já teria trabalhado às 8 horas. Exato. Ali já é. Claro. E a questão da babá. Exato. A questão da babá, o menino acordou durante a noite, demorou a dormir de novo. A questão do cuidador. Pois é. Agora, é possível fazer um contrato de meio período, trabalhando pelo menos que as 44 horas semanais, por exemplo, apenas 4 horas por dia? Posso fazer um contrato para o cara trabalhar 4 horas por dia e... E até bom, foi muito bom tocar nesse assunto, porque é assim... Eu quero perguntar isso porque a pergunta seguinte, que tem a ver com essa, é se eu vou pagar só a metade do salário. Isso, mas vou dar duas respostas. Foi bem interessante essa questão, porque assim, até antes dessa aprovação, doméstica não tinha jornada. Então, o que é que se entendia? Ganhava salário mínimo para prestar quantas horas fossem necessárias. Quando se estabeleceu a jornada, então agora se estabeleceu a possibilidade do chamado meio turno, né, uma parte do dia ser trabalhado e você assinar a carteira com meio salário, que é o chamado tempo parcial. Tempo parcial. Só que aí cai dentro da CLT. Aí tem que saber, vai se aplicar o tempo parcial doméstico? A questão tem que ser resolvida. Eu entendo que já que estabeleceu-se jornada, poderá ser meio turno. Hoje, o trabalhador comum pode fazer isso. Você pode ter um turno só trabalhado ganhando metade do piso ou metade do salário mínimo. Mas com a doméstica, eu entendo que ainda assim valeria. Mas não se enquadraria no trabalho tempo parcial da CLT. Que o tempo parcial já é outra. Mas eu entendo que como a jornada foi definida, era possível. É possível fazer esse meio turno. E aí, doutor? Nós já vamos pagar só... Esse é o entendimento que vai prevalecer. Que vai ser possível. Que vai ser possível, exatamente. Desde que recolha também todas as contribuições que é normal, exatamente, né? proporcionar essa jornada. Outra coisa, não precisa nem ser o meio turno, alguns dias na semana. Por exemplo, a diarista, que é um assunto que vai ser recorrente. Eu não quero a diarista porque vai dar problema para mim, porque é uma pessoa que não é de muita confiança, eu quero a minha doméstica mesmo empregada. Mas não quero que venha todo dia. Venha só 3 vezes, 4 vezes na semana. Você vai assinar por dia trabalhado de acordo com aquela jornada. Isso vai ser possível, com certeza. Ok, nós vamos pedir aqui o último intervalo e em seguida voltamos para as considerações finais. Se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. O programa Universidade Viva está de volta e, infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Cada um dos senhores tem 2 minutos para suas considerações finais. Eu vou começar aqui com o Dr. Luiz Alves de Freitas Lima. Só falta o Silva, né? Só o Silva. E para ser parente do Duque de Caxias. Do Duque de Caxias, é verdade.
Na verdade, a consideração que eu gostaria de fazer é que aos empregadores domésticos, né, que tenham um pouco mais de calma, não se apressem, por exemplo, causar já a demissão da sua empregada doméstica. O grupo que está sendo formado pelo Ministério do Trabalho, com certeza, vai ter essa visão, porque é uma obrigação que está prevista na emenda constitucional, dizendo que vai ter que simplificar os encargos trabalhistas. A própria emenda está dizendo claramente que vai ter que haver uma simplificação, não só da burocracia, da papelada, mas sim também dos encargos. Então não há motivo para pânico nesse primeiro momento. O que entrou em vigor, jornada e hora extra, os demais estão aguardando lei. Então não há necessidade desse pânico, isso está causando uma corrida para as diaristas, talvez não seja essa a solução. E isso pode inflacionar até o mercado das diaristas, a diarista pode até subir demais de preço. Então, recomendo aos empregadores um pouco mais de cautela, não precisa esse desespero, esse transtorno causado, que as leis vão vir com simplificação. Ok. Doutor Eugênio Eduardo? Concordo com o doutor Luiz Alves, até mesmo porque a ideia do legislador não foi de agora transformar o empregador doméstico numa empresa. Agora ninguém está pensando em querer que o empregador doméstico tenha um contador para providenciar recolhimento de contribuições previdenciárias, de FGTS, nada disso. Logicamente, com essa regulamentação, as coisas serão bastante simplificadas, deverão ser objetivadas para facilitar a formalização dessa mão de obra, que é o objetivo do poder público. É de reduzir essa informalidade, inclusive, que existe no âmbito do trabalho doméstico. Ok. Eu agradeço muitíssimo a presença dos senhores aqui no programa Universidade Viva, que volta na próxima semana com outro assunto de interesse da comunidade universitária e acadêmica, aqui pela FGF TV, o seu canal Universitário de Fortaleza. Este programa também é exibido no portal do youtube.com/FGF-IES, onde você encontra este e outros programas gravados e produzidos aqui pelo canal Universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.